me hidratar. Vai hidratar. Já bebeu água hoje? Então vai beber, vai. Se você está cansado de todos os anos fazer planos, metas, planejamentos, logo no final do ano ou início de ano, e no final só vai ladeira abaixo, e nada daquilo que você planejou, daquilo que você queria acontece, na verdade, nos primeiros 15º dia do mês já de janeiro, você já não consegue realizar metade das coisas. Se você já está cansado de olhar todo ano e ver que não tem uma meta, que não tem um destino traçado, fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos nos ajudar. Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o nosso ano de 2024. Vamos combinar aqui que às vezes a gente quer muitas coisas e acabamos abraçando o mundo pelas mãos e não conseguimos nada. Eu sou a Ábida Ramos. Aqui no meu canal você vai encontrar um pouco de algumas coisas. Eu sou uma pessoa que se interessa bastante por desenvolvimento pessoal. Sou casada, então eu tenho uma rotina de cuidar da nossa casa. Então aqui você também vai encontrar dicas de como organizar a sua casa, como cuidar da casa melhor. E você também vai encontrar vídeo de faxina. Isso é um pouquinho da minha vida. Gosto muito de aprender com coisas que a gente vive e passar esse conhecimento pra frente. Então, se você gosta disso, fique aqui comigo. Ah, lembrando, não deixe de curtir, comentar e se inscrever, por favor. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando esse papo aqui, é válido lembrar, assim, que eu acho que um dos erros maiores da gente é a gente querer abraçar o mundo com as mãos. Primeira coisa que a gente erra é achar assim, nossa, se eu não parar um minuto, eu estou sendo produtivo. Então, o que a gente faz? A gente começa a se encher de coisas, a se empanturrar de coisas, fazer um monte de coisa que, na verdade, nem é tão necessária, e nós acabamos ficando exaustos, e é por isso que a gente não continua tendo uma rotina, e uma rotina que dê resultado. Eu não sei explicar, mas eu sempre tive essa noção de que pra mim ser produtiva eu tinha que fazer 1 milhão de coisas. E, gente, na verdade, eu estava só me acumulando com coisas desnecessárias, e às vezes a gente deixa de fazer certas coisas. Por exemplo, se você aí tá gravando vídeo, se você quer começar nessa área, gente, a gente faz tudo, mas a gente não senta pra gravar o vídeo. Ou a gente até grava o vídeo, só que a gente acha 1 milhão de tarefas pra que a gente não edite os vídeos. Porque sim, com o tempo a gente cresce e a gente passa essa tarefa pra outra pessoa. Mas no início a gente não passa a edição pra outra pessoa, a gente tem que fazer, gravar, editar e subir pro canal, normal. Só que o que acontece? O nosso cérebro começa a nos sabotar e começa a falar assim, epa, aí não. E aí o que a gente faz? Ah, eu vou fazer aquela coisa, eu vou fazer aquela outra coisa. E aí no final do dia a gente pensa assim, ah, não fiz isso, mas eu fui produtiva. Só que na verdade você não foi produtiva, porque o que a gente precisava fazer, a gente não fez. Por exemplo, lavar um tênis. Não sei aí vocês. Mas eu sou uma pessoa assim, eu lavo tênis por obrigação. Não sou uma pessoa que super amo lavar tênis. Nossa, eu lavo o banheiro, mas não lavo o tênis. Então, assim, é uma coisa que, por exemplo, eu vou colocar tudo na frente pra mim não lavar o tênis. Então, o que eu faço? Eu preciso fazer isso. Então, eu não preciso ficar caçando tarefas pra mim não fazer aquilo. Então, é isso que acontece. A gente coloca um monte de coisa na frente, coisas que não são necessárias, coisas que a gente inventa pra gente não fazer o que é preciso ser feito. Isso é assim, é o nosso cérebro e a gente precisa reconhecer que ele é assim. E a gente que tem que mandar no nosso corpo, a gente que tem que estar ordenando as coisas e não as coisas nos ordenando. Um exemplo disso é a gente se distrair muito tempo no telefone. Em cada celular, nós temos aí um negócio chamado saúde digital. Gente, dá uma olhada o quanto de tempo da sua vida você tem perdido nesse telefone. De verdade, isso aqui pode ser super legal pra você, mas também pode ser super mal pra sua vida. Uma coisa que a gente hoje, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, é não conseguir ficar sem fazer nada. A gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E aí o que acontece? Se você tá numa fila do mercado, você não consegue pensar em nada a não ser pegar o celular, ficar num jogo, rolando o feed, olhando TikTok. Não importa, você sempre vai estar ali caçando alguma coisa. Nem que seja olhando stories das outras pessoas, que às vezes nem faz sentido pra você, mas você estaria agarrado porque a sua mente, ela não pode ter aquele momento de tédio, aquele momento em que fique parada. Então,
comece já tentando ficar um pouco fora do celular. Porque o que acontece? O celular tá aqui na sua mão, e aí essas coisas que realmente precisavam ser feitas, ou você precisaria refletir, não sobra tempo pra você fazer isso. Gente, isso é um tempo, assim, jogado fora, que a gente nunca mais vai pegar de volta. Tirando que faz mal pra saúde, tirando que tem muitas coisas maléficas pra vida da gente. Então a gente precisa tomar cuidado muito com esse negócio chamado celular. Pra finalizar esse assunto e a gente realmente ir pro assunto que é as 7 dicas aqui, trace metas que realmente vão valer a pena ao longo do caminho. Elas têm que estar ali, independente do caminho que se percorra, você precisa chegar nelas. Agora, vamos falar sobre o que interessa. Se você fez, deixa essa lista lá, mas agora você precisa, não sei se você vai fazer quando terminar de ver esse vídeo, como você vai fazer, mas faça. Antes de você fazer essa lista, senta a bunda na cadeira, senta em algum lugar e começa a refletir sobre as listas, sabe? Sobre todos os anos que você passou, vai refletindo as coisas. E aí você reflete sobre o que você quer nessa lista. Você não precisa colocar lá, por exemplo, eu quero ser mais produtivo. Não, você precisa colocar o que vai tornar você uma pessoa mais produtiva. Largar o celular, parar de procrastinar, parar de deixar pra amanhã. Você precisa começar a ver coisas que vai solucionar os seus problemas. E não colocar lá apenas assim, eu vou dar um exemplo bem besta aqui, mas eu acho que muita gente coloca. Ser rico. Mas você quer ser rico, e se você não faz nada pra que isso aconteça, como que você acha que você vai chegar a isso? Não vai chegar. Você pega, traça essas metas lá, coloca lá essas listas lá. Essa lista são planos, são sonhos, são metas. Depois, no seu dia a dia, você se enche de tarefas que não faz sentido. Fica 3 horas no celular. E quando chega no final do ano, você olha pra trás e fala assim, caramba, minha vida não muda. Não, a sua vida não vai mudar se você não tomar atitude. Eu creio, assim, que eu tenho a fé em Deus, eu sigo, mas eu creio assim, Deus faz muita coisa pela gente. Apenas a gente respirar já é algo muito importante pra quem acredita, claro. Mas pra mim já é algo muito importante. Mas se Deus me deu o fôlego de vida e eu não faço da melhor forma possível pra usá-lo, eu estou jogando o meu fôlego de vida todos os dias fora. E Deus não vai pegar uma receita mágica e vai falar assim, olha filha, aqui tá tudo pronto pra você, só vai. Não, eu olho assim, se a gente olha pra certas coisas na Bíblia e etc, a gente nunca vê uma pessoa que consegue chegar a sucesso, que consegue realizar os seus sonhos, parado, olhando pro céu e esperando que caia do céu. Não, as pessoas, elas estão fazendo. E se você olha pra pessoas que, agora, após Bíblia, eu vou dar um exemplo aqui, um youtuber muito famoso que você admira. Vai lá no início dos vídeos dele, ele não tinha visualizações, ele não tinha recurso. É muito difícil. As pessoas que eu vejo, elas são assim. Então comece a ver que você precisa estar fazendo coisas. Claro que você vai errar nesse meio caminho, mas você precisa ter noção que a partir de hoje você está disposto a mudar. E se você está disposto a mudar, você tem que largar certas coisas. Precisa abrir de mão e precisa fazer acontecer. Eu sempre gosto de fazer assim, coloque de um lado coisas que são palpáveis para você, que depende apenas de você, e coloca do outro lado sonhos que neste ano seria impossível realizar, mas pode acontecer. E também tenha sonhos ao decorrer do tempo, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu creio assim, Deus pode te surpreender com coisas que você queria daqui anos pra hoje na sua vida. Eu tenho um exemplo disso. Gente, eu jamais imaginei que eu ia casar aos meus 20 anos. 20 anos? Eu acho que eu casei aos 20 anos. Eu não sei. Eu vou fazer as contas. Eu casei aos 20 anos. Dependeria de mim sim pra casar, né? Certo. Mas era uma coisa que eu não sei onde está, mas eu tinha essa meta de anos pra frente. Aí eu colocava lá, nosso casamento na igreja, a festa, um casamento assim, um vestido assim. Eu tinha isso. Não era uma coisa que eu colocava de anos após anos. Não, porque eu imaginava assim, não, lá pros meus 30 anos. Porém, Deus veio e me surpreendeu, Ele preparou uma pessoa maravilhosa pra mim, e aí eu casei. Então, assim, tenha em mente que coisas podem mudar na sua vida e esteja flexível a isso. Esteja flexível a imprevistos, porque imprevistos vai acontecer. E aí, falando sobre rotina, se você não estiver flexível a imprevistos, a sua rotina nunca vai ser uma rotina.
Todos os dias ela vai acabar, porque acontece imprevisto todos os dias na nossa vida. Você presta muita atenção nisso. A sua meta, ela vai acontecer. Porém, tenha em mente que o caminho pode ser que ele não aconteça como você tracejou ele. O caminho nem sempre vai ser como você espera. Ele pode ser muito mais fácil ou muito mais difícil. Você tem que estar preparado para isso, pezinho no chão, né? Então coloque aí coisas que são necessárias, coisas que você realmente está precisando. Bom, gente, já foi a primeira, a segunda coisa. Vamos falar da terceira. Aí você cria um destino. Esse ano eu tenho esse destino para mim chegar. Na sua vida você tem um grande destino. Eu, pelo menos, é a minha salvação. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente depende da sua crença. Não deixa isso para uma conversa à parte. Mas, falando aqui sobre o nosso ano, tem uma meta, tem um foco, tenha algo ali, um destino, tenha algo para você chegar lá no final. Por exemplo, a pessoa que está ali fazendo uma corrida, ela tem tantos quilômetros para chegar. Ela precisa fazer aquele caminho durante muitas vezes para que no dia da disputa ela chegue o tempo mais rápido possível. Trace. E aí você precisa entender que o seu caminho ele pode mudar. Pode acontecer de a ponte cair no meio e você não conseguir passar, ter que fazer outra rota. Pode acontecer que aconteça que, sei lá, muitas coisas podem acontecer. Eu tô dando aqui algumas metáforas, mas não pense que vai ser fácil. Por exemplo, o foco esse ano é entrar na faculdade. Não pense que você vai conseguir estudar o ano inteiro e vai ser super de boa estudar. Não vai. Você vai ter problemas fora dos seus estudos. Você vai ter que aprender a lidar com eles para que não fique ali no seu caminho. Na minha época de estudo para vestibular, eu estudei 2 anos para o Enem. Eu tive esse tipo de coisa, eu tive esse tipo de coisa que não tinha a ver comigo naquele momento, porém interferia totalmente na minha vida. E a gente tem que estar disposto a se flexibilizar para continuar a nossa vida, gente. Tenha em mente aonde você quer chegar. Não deixa isso de fora. Não, você precisa saber onde você vai chegar. E aí também lembrar que imprevistos acontecem. Quarto passo aí para que o seu 2024 ele flua, construa uma rotina. Construa dia após dia essa rotina. Construa sua rotina dia após dia, com pequenos hábitos, pequenas decisões, pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas tarefas, para que ela se torne uma rotina da forma que você queira. E, gente, presta atenção, não é porque a rotina é chata, é michuruco, não é porque a rotina não tem graça. Gente, vocês precisam amar a rotina de vocês, gostar da rotina de vocês. Claro que tem coisas que a gente pode totalmente mudar. Por exemplo, a rotina de dormir tarde. Isso vira um hábito na sua vida. E aí, se você quer mudar isso, você realmente vai precisar de um pouco mais de esforço, largar o celular um pouco mais cedo, fazer coisas mais cedo e deixar para que depois das 7 da noite você não tenha muitas coisas para fazer, a não ser conversar aí, se você é casado, conversar com seu esposo, ter aquele momento ali e dormir. Isso é ser agosto na rotina de vocês. Se você, por exemplo, eu tenho que limpar a casa, eu preciso organizar as coisas, eu tenho que fazer comida, Gente, tem o gosto disso. Não é porque a gente vive vendo vida de influencer que tem cozinheira e faxineira que a gente tem que amar a rotina dela e não a nossa. A gente precisa amar. E se a gente não tem condição aí de ter uma cozinheira, de ter uma faxineira, a gente tem que se adequar à nossa realidade, amar ela. Quem sabe para um dia você fazer pequenas decisões diárias, pequenos hábitos, para que você um dia possa pagar a sua cozinheira e a sua faxineira. Isso vai depender de você, mas ame a sua realidade hoje, ame a sua rotina hoje. Não fique esperando ter dinheiro, não fique esperando aquilo acontecer para que você vive a rotina dos seus sonhos. Não, viva a sua rotina hoje e ame ela conforme ela é hoje. Quinto passo. Eu já falei sobre isso aqui, mas é assim. Aprenda a se policiar, aprenda a colocar o seu cérebro nos trilhos. Gente, o nosso cérebro, ele vai sabotar você. Se você tem que fazer algo, ele vai olhar para aquilo ali e vai falar, é difícil, você não vai conseguir. E aí a primeira coisa que a gente faz é desistir, porque é difícil. Não, você pode mostrar para o seu cérebro que você é capaz de fazer aquilo. Eu dou um exemplo muito certo de gravar vídeo e editar. O meu cérebro, ele vive falando pra mim que aquilo não vai dar certo, que aquilo ali tá cansativo.
Mas o que eu faço? Eu luto contra ele, às vezes a gente pode dar uns rodeios. Eu dou um exemplo, por exemplo, beber água. Se o seu cérebro ele fala que é ruim beber água, porque é o que eu passei durante um bom tempo, mas eu sei que eu preciso beber água para ter uma boa vida, para ter uma boa saúde, para mim que daqui 30 anos não sofra dos meus rins e etc. O que eu faço? Eu tenho uma garrafa d'água, gente. Isso muda completamente, porque eu era uma pessoa que eu não tinha coragem de pegar um copo de água. Se eu pegar um copo de água, significa que eu estou com a sede do deserto, que eu já tenho uns 3 dias sem beber água. Ou comer algo muito salgado. Aí eu tomo a coragem de pegar um copo e beber água. O que não acontece. Então, o que acontece? Se eu já sei que isso é uma coisa difícil, o que eu faço? Eu facilito. Eu tenho uma garrafa de água, na verdade eu tenho várias. Tenho várias garrafas de água. E sempre que eu posso, eu mantenho ela cheia. E sempre que eu lembro, eu estou tomando água. Assim, eu gosto de contar quantas garrafas eu bebo por dia. Eu tenho que tomar 5 garrafas. 6. Tomo? Não. Estou tentando, mas eu tomo umas 4 por dia. Comece a moldar você pra você se tornar melhor. Não é fácil, gente. Não é. Tem dia que eu passo o dia inteiro sem beber água porque minha rotina mudou. O que eu faço? Eu começo a refletir sobre isso e penso assim, calma, eu tenho que mudar. Gente, às vezes eu tô deitada já pra dormir, eu lembro que eu preciso beber água e eu saio correndo atrás da água. Cuida do seu cérebro e mostra pra ele que você é capaz. Gente, o 6º passo é não tenha medo de tentar, não tenha medo de se arriscar por nada. Na vida da gente, vai existir questões que elas vão depender disso, se é que vocês me entendem. Por exemplo, eu estava noiva, e a decisão do casamento era uma coisa que, se eu não me arriscasse, eu não ia viver, gente. Então, assim, eu tive que tomar a decisão de eu vou casar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu estou pisando em ovos, é um futuro incerto. Mas se eu não fizer isso, eu nunca vou viver. E aqui, falando bem, foi uma ótima decisão na minha vida. Nossa, mudou muitas coisas, porém eu tive que me arriscar. Se você tem vontade de fazer uma faculdade, mas aí você tem medo de fazer porque você não sabe se você vai passar no vestibular e vai conseguir fazer, se você vai pagar ela ou se você vai passar nas matérias da faculdade, isso tudo são medos. São incertezas que você tem, que você precisa se desprender delas para viver. Quem sabe vai ser a profissão da sua vida. Quem sabe você vai viver muito bem com ela, só que o seu medo está te impossibilitando de conseguir viver isso. Ou você não se acha capaz de forma alguma viver tudo aquilo que você pode viver. Uma coisa que eu dou aqui de exemplo é os criadores de conteúdo. Se a gente for ter medo, a gente tem medo de muitas coisas. Por exemplo, medo de passar vergonha, o que as pessoas vão pensar de cada vídeo que a gente posta, o que vão falar, o que pode repercutir. Mas se a gente não se arriscar, se a gente não vê isso, talvez a gente só vai viver vivendo a vida olhando os influencers que a gente tem vontade de conseguir chegar àquele tal sucesso, mas a gente não vive porque temos medo. Então, assim, a gente precisa se arriscar um pouco. E uma coisa que vale lembrar é assim, você só vai ser lembrado durante, no máximo, uma semana. Aquela vergonha sua vai valer isso. Passou disso, já tem outro passando vergonha, já o povo já tá falando de outro e você vai deixar de viver por causa disso. Não deixe de viver por causa de um sentimento de medo que você está sentindo. Viva a sua vida, se arrisque por ela. O 7º passo, que na verdade eu acho assim que não é um passo, mas é uma coisa que deve ser lembrada todos os dias. Então coloque essa frase onde você estiver, perto, onde você sempre veja que é: você é uma pessoa, você não é uma máquina. A gente tenha em mente isso, sabe? Saiba que você é uma pessoa. Não deixe as coisas extrapolarem. Você não precisa fazer tudo. Você pode sim parar. Você precisa parar para descansar. Você precisa parar, respirar. Se você estiver muito cansada psicologicamente, não estiver bem, levanta a plaquinha, fala que não está bem, vá procurar um tratamento, vá se recompor por dentro, procure terapia, chore se for preciso chorar, se resolva. Gente, não deixa você chegar a um nível de uma depressão profunda ou de um colapso imenso, porque você achou que era uma máquina e aí parou. Máquina conserta. Problemas nas nossas vidas nem sempre consertam. Saúde é uma coisa que a gente precisa cuidar, porque depois não tem como consertá-la
problemas emocionais também. Então vamos aqui lembrar que somos pessoas, então para que o nosso ano flua muito bem, nós precisamos sabermos que somos pessoas. Somos seres humanos, estamos suscetíveis à tristeza, a coisas que vai interferir a nós, mas precisamos parar para refletir, para que nós possamos conseguir e terminar este ano. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, não deixa de curtir, de comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Por favor, isso é muito importante para que o canal continue crescendo. Quero agradecer por esses 200 inscritos. Gente, foi um pouquinho demorado, mas estamos chegando a esses 200 inscritos. Se não me engano, falta apenas 2 pessoas, mas creio que com esse vídeo vamos chegar a mais pessoas. Espero que esse canal este ano cresça muito, que esse vídeo sirva de alguma forma para te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.